Hoje é dia 24, após o jejum de 21 dias que a gente fez na comunidade Essência 21. E o jejum em si, o período, né, que a gente combinou, ele já acabou, mas ele não acabou. Porque o que eu tenho vivido, e eu acredito que todas as mulheres que se colocaram nesse processo também continuam vivendo, não é natural. Eu tô aqui agora em um lugar aberto, onde tá tendo uma obra, onde tem... Eu tava caminhando na pista de caminhada, corrida aqui da cidade, e tem um campo junto. Então tem uns meninos de escolinha de futebol treinando, piazada assim, que falam alto. Pra esse lado tem a rua, a avenida que passa ali, pra baixo tem um ambiente onde tá tendo um ginásio, onde estão fazendo uma reforma. Tem bastante barulho aqui. Mas agora, em poucos minutos, eu consegui entrar num nível de foco tão profundo, que eu só coloquei, eu senti uma necessidade, depois de caminhar, eu senti a necessidade de sentar aqui e silenciar a mente, sabe? Porque eu tava na caminhada, eu tava sentindo a minha mente muito atribulada e eu queria parar com aqueles pensamentos, mas eu não conseguia. Eu tava lutando contra eles, respirava e negava os pensamentos, assim, porque eu queria uns minutinhos de paz. E não veio. Até que eu senti o Espírito Santo falando, assim, eu ouvi falar, quando vem um pensamento, só respira, não luta contra. E eu também comecei a fazer isso. E aí, quando eu finalizei meus 4 quilômetros, desafio de hoje, eu sentei aqui na praça, no ambiente que tem ao lado do campo. E eu fechei os olhos, comecei a respirar, botei uma musiquinha de fundo. E quando eu me dei conta, eu tava orando em mente, intercedendo só na minha mente. Mas eu não sei quanto tempo passou, sabe? Quando fica um tempo assim e tu não sabe quanto tempo passa. Eu sei que quando eu abri os olhos, eu percebi que eu tinha mergulhado num nível de foco e presença tão profundo que eu não estava escutando barulho nenhum. Era como se tivesse um tampão no meu ouvido. E à medida que eu fui abrindo os olhos, essa sensação de tampão, ela foi passando, sabe? Do lado que tá tendo mais barulho. Então é incrível, sabe? Acessar coisas nesse nível, através de que parecia só um jejum. Não é sobre alimentos, minhas amigas. Não é sobre comida. É sobre quando a gente se coloca à disposição de Deus, a viver os processos que Ele tem pra gente. Não tem como explicar. Não tem como eu falar o que eu tô vivendo. Mas eu já tinha decidido que quando finalizasse os 21 dias do jejum, eu ia gravar um vídeo pra contar um pouquinho de como foi a experiência. E agora eu senti de fazer isso. Eu decidi fazer isso aqui, pra esse dia 24. Os outros dias não tem um resuminho, né? Não tenho mais... Não gravei de um dos dias, mas eu vou fazer um resumão de tudo que eu vivi até ontem. E a partir de hoje, cada experiência que eu tiver, talvez eu grave um vídeo pra compartilhar. Mas fica atento ao que Deus tem te pedido pra fazer. Porque às vezes Ele tá pedindo, sabe? Eu já vinha sentindo Deus me chamando pra fazer isso na minha saúde, na minha alimentação, a olhar mais profundo, sabe? E buscar me livrar dos excessos. E a comida era um excesso na minha vida. Roupa era um excesso na minha vida. E isso eu já venho ao longo do tempo, assim, desses últimos meses, tirando todos os excessos de roupa. Tem cada vez diminuído mais a minha pilha de roupas no armário. Mas a comida Deus vinha me pedindo há bastante tempo pra eu me livrar desse excesso de comida. E eu tava me fazendo de louca, assim, fingindo que não era Deus, era só coisa da minha cabeça, e não era, eu sei que não era. Até que eu decidi obedecer, né? E tá sendo incrível o que eu tenho vivido, as coisas que eu tenho percebido Deus fazer na minha vida. Então, se Deus tá te chamando pra algo, não hesita, não pensa duas vezes, só obedece. Obedece, faz, obedece que cresce. E se tu for lá no meu Instagram, @PamelaKremer7, tu vai ver o que eu tenho compartilhado mais no meu dia a dia, sobre alimentação, sobre as receitas que eu vim fazendo, sabe? Tudo nesse tempo de jejum acessei um nível muito profundo de criatividade na comida, de fazer coisas que eu nunca tinha feito na vida, de preparar as refeições mais rápidas, de vir ideias assim, só procurar uma receita e adaptar aquela receita e fazer com o que eu tinha em casa. E foi muito incrível essa parte também. E isso tá se mantendo pós-jejum. Então eu tô compartilhando sempre as receitinhas que eu faço. Se tu gosta de receitas saudáveis, se tu sente que precisa viver de forma mais saudável, se alimentar mais saudável, corre lá no meu Instagram que eu tenho compartilhado bastante sobre isso.